Olá, pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre um conjunto de propostas de alterações do sistema tributário que são construídas em cima do contexto da pandemia, certo? No início do ano passado, a partir de março do ano passado, se reuniram vários especialistas, né, para discutir sobre um conjunto de medidas de natureza emergencial, com o objetivo de enfrentar a crise, né? Enfrentar aquele momento grave que estávamos vivendo em 2020, que continuamos vivendo hoje. Né? A pandemia não terminou, a crise econômica não terminou, então esse conjunto de propostas ainda está sendo discutido, inclusive por vários parlamentares, para avaliarem, né, a possibilidade de sua implementação. Eu vou compartilhar aqui a tela. Essas medidas, elas foram construídas a várias organizações, né, que participaram deste processo de construção dessas propostas, e elas acabaram se convertendo numa campanha que se chama Tributários Super Ricos. É uma campanha que ganhou, assim, uma adesão bastante grande de muitas entidades dos movimentos sociais. Né? Tem mais de 70 entidades dos movimentos sociais de alcance nacional que defendem, né, essa campanha como uma campanha alternativa, inclusive, propostas alternativas às próprias propostas de reforma tributária que estão no Congresso Nacional. Basicamente, elas estão construídas dentro do contexto, né, da Covid, da recessão econômica, né, que decorre da Covid, não apenas decorre, mas que se aprofunda da Covid, ou seja, a Covid pega o Brasil no meio de uma crise econômica, né, isso é importante que a gente tenha claro. Então, a própria crise ela agrava a situação da pandemia e a pandemia agrava a situação da crise. Né? Onde a gente tem uma necessidade urgente de aumento de gastos públicos, né? Naturalmente, vejam que o enfrentamento da crise exige políticas públicas. Né? É o SUS que está atendendo as infecções, né, pela Covid. Uma queda, ao mesmo tempo, da arrecadação de tributos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que gastar mais, a gente tem menos recursos. Então, há uma queda natural na arrecadação de tributos pela recessão econômica, pela queda da atividade econômica. Né? Pela queda da atividade econômica, muitas vezes, que tem que parar mesmo de funcionar para que as pessoas possam salvar suas vidas, né? Se proteger. E uma elevadíssima concentração de renda e riqueza nesse período que chega a assustar. A gente percebe que, durante a pandemia, se agravou a concentração de renda e riqueza. Né? Os bilionários brasileiros, nós tivemos de 2020 para 2021 um aumento de 11 bilionários no Brasil. Né? E a riqueza desses bilionários aumentou em quase 500 bilhões de reais. A riqueza aumentou, né? Durante a pandemia. Mas a grande massa dos trabalhadores, as pequenas empresas, pequenos negócios, restaurantes, serviços, todo mundo está com grandes dificuldades econômicas. Né? Então, há um crescimento de concentração de renda e riqueza, aprofundamento, portanto, da desigualdade social, num período de recessão econômica, num período de crise sanitária. Então, esse é o contexto. E, nesse contexto, se apresentou um conjunto de 8 propostas. Se estudou e apresentou um conjunto de 8 propostas que foram lançadas em agosto do ano passado, que basicamente estão centradas em corrigir as distorções do imposto de renda da pessoa física. Veja, estamos voltando a essa tecla. Inclusive, a segunda etapa da proposta apresentada pelo próprio governo é exatamente isto, é tentar corrigir as distorções do imposto de renda. Embora ele não corrija efetivamente, mas ele coloca sobre a mesa a necessidade de revogar a isenção sobre lucros e dividendos distribuídos, que foi criada lá em 1995, e revogar a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, que também foi criada lá em 1995. Então, o próprio governo tenta desfazer essas medidas que, desde 1995, só fazem desonerar os mais ricos. Tá? É só isso que elas acabam fazendo. Nós propomos também, nesse conjunto de medidas, a implementação do imposto sobre grandes fortunas, ampliação da contribuição social sobre o setor, contribuição social sobre o lucro líquido do setor bancário e extrativo, né? Criação de uma contribuição social sobre altas rendas, aqui no item 3, né? Ampliar a contribuição social sobre o setor bancário. Lembram que eu falei no vídeo anterior
que a PEC 110, uma das propostas da PEC 110 é acabar com este tributo aqui, contribuição social sobre o lucro líquido. Esse tributo ele é extremamente importante porque ele tem incidência direta, quer dizer, ele incide sobre lucro, sobre o resultado. Ele não é um tributo sobre o consumo, ele é um tributo de incidência direta e tem uma finalidade extremamente importante porque é uma contribuição social voltada ao financiamento da Seguridade. As contas públicas que mais estão sendo pressionadas hoje, durante a pandemia, são as contas da Seguridade Social. Então, ter uma fonte de incidência direta que não onere os mais pobres e que possa ajudar a financiar a Seguridade Social é extremamente importante. Por isso que se propõe, neste momento, ampliar temporariamente a contribuição social do setor bancário e extrativo. Criar a contribuição sobre altas rendas, modificar as regras do imposto sobre heranças, tá certo? Para que os estados possam cobrar imposto sobre heranças em alíquotas superiores à alíquota máxima que tem hoje, que é 8%. Desonerar o Simples, quer dizer, reduzir a tributação das empresas do Simples. Isso aqui atingiria mais de 70% das empresas, pequenas empresas. E novas regras de repartição com estados e municípios, permitindo que os estados tenham crescimento de receitas com essas receitas que são basicamente da União. E medidas de revisão de benefícios fiscais e de combate à sonegação fiscal. Esse é o conjunto de 8 medidas que atribuímos, e eu digo, eu me coloco nesse grupo, porque o Instituto Justiça Fiscal é uma das instituições que ajudou a construir esse conjunto de propostas. Por isso que eu falo sempre nós como nossa proposta, porque é a proposta defendida hoje pelo Instituto de Justiça Fiscal. O resultado final é que esse conjunto de propostas permite aumentar a arrecadação em 291,8 bilhões de reais. Para um ano de crise como estamos vivendo, um aumento de arrecadação de quase 300 bilhões é realmente muito importante para o enfrentamento da crise, inclusive para o enfrentamento da crise econômica, ou seja, recurso que o Estado poderia alocar, né, nas atividades econômicas, sobretudo das pequenas e microempresas. O imposto de renda aumentaria 158 bilhões, o imposto sobre grandes fortunas pode arrecadar 40 bilhões, a contribuição social sobre altas rendas pode arrecadar 35 bilhões. Quer dizer, existe espaço para aumentar a arrecadação sobre aquele setor considerado os super ricos. Que setor é esse? Esse setor representa 0,3% da população. 0,3% da população. Ou seja, 600 mil pessoas seriam mais tributadas e o restante da população, a maior parte da população, poderia ser menos tributada. Tá? Por esse conjunto de propostas. Claro que esse conjunto de propostas não resolve todos os problemas do sistema tributário nacional, né? Mas eles resolvem os problemas emergenciais. Quais são as propostas? A primeira proposta é aquilo que a gente já falou do imposto de renda da pessoa física. Revoga-se a isenção para lucros e dividendos. O governo está propondo isso também, tá certo? Com isto, 420 bilhões de rendimentos poderiam ser tributados, tá certo? Poderiam ser tributados. O que a gente está propondo na tributação dos super ricos é que esta renda toda que entraria para a base de cálculo, ela deveria passar a ser tributada assim como se tributa salários, na mesma tabela progressiva. Tá? Vai tudo para a mesma tabela progressiva. O capitalista que recebe lucros, que recebe dividendos, vai colocar na mesma tabela progressiva que o seu funcionário que recebe salário. Tá? Não seria a mesma tabela que se propõe também uma nova tabela progressiva. Tá? Daqui a pouco a gente já vai falar dela. Extinção dos juros sobre o capital próprio, inclusão de partes do rendimento financeiro também na tabela progressiva. O que ocorreria, na verdade, é a base de cálculo do imposto de renda hoje é em torno de 1,8 trilhão. Passaria para 2,4 trilhões. A base de cálculo. Quando eu trago de volta para dentro da base de cálculo do imposto de renda aquelas rendas que foram isentadas, esta base de cálculo se ampliaria de 8,8 trilhão para 2,4 trilhões. Isso realmente é muito relevante, né? Mas o que a gente propõe é uma nova tabela de alíquotas. Essa nova tabela aumentaria o limite de isenção de 2 para 3 salários mínimos, beneficiando 11 milhões de pessoas, com alíquotas superiores de 30%, 35%, 40% e 45%,
volta ao que era lá em 1988, já tínhamos essas alíquotas, tá certo? A ideia aqui é desfazer aquilo que foi feito nesse período de 88 para frente em termos de desidratação do imposto de renda, tá certo? Aumenta o imposto devido para somente 324 mil pessoas com rendas superiores a 35 salários mínimos e desonera 16,5 bilhões de reais para as rendas mais baixas, ou seja, quem ganha até 15 mil reais por mês seria desonerado. E o volume dessa desoneração, ou imposto a menos, é isso que quer dizer, imposto a menos, é em torno de 16,5 bilhões de reais. Aqui está a nova tabela, eu não vou nem detalhar ela, mas é só para terem uma ideia do que é a nova tabela. Qual é a diferença dessa proposta com a proposta do governo agora? O governo, agora, ele revoga a isenção e ele acaba com juros sobre capital próprio. Ele não inclui os rendimentos financeiros na tabela, mas essas duas coisas ele faz. Só que o governo faz isso, mas não tributa isso na tabela. O governo não bota esses recursos na tabela. Ele aplica simplesmente uma alíquota de 20% sobre essas rendas. Mas o governo vai além. Ele vai lá e reduz a tributação das pessoas jurídicas. Então, nós não reduzimos. Porque se reduzir a tributação das empresas, não tem este aumento de arrecadação. O que eu cobro de um lado, eu reduzo do outro. E aí eu não tenho esse resultado de aumento de arrecadação tributária que a proposta emergencial tributária super ricos está apresentando. Tá certo? Vou pular isso aqui. A proposta número 1, portanto, vai aumentar em aproximadamente 158 bilhões de reais a arrecadação somente com as alterações relativas ao imposto de renda. O imposto de renda tem uma potencialidade, uma capacidade potencial de arrecadação muito grande sobre muito pouca gente, tá certo? Que são aquelas pessoas que desde 1995 são isentas. Não é um conjunto muito grande de pessoas, mas é um conjunto pequeno de pessoas com muita renda, tá certo? Por isso que ele tem um potencial muito grande. A proposta número 2 é colocar finalmente, tirar finalmente do papel a proposta de criação do imposto sobre grandes fortunas. Não há momento mais propício e oportuno do que esse para a gente colocar em prática o imposto sobre grandes fortunas, tá certo? A Covid, a realidade da Covid, da pandemia e este momento tem revelado que o nível de concentração das riquezas no Brasil passou de todo e qualquer limite do tolerável. É preciso, sim, ter um tributo sobre essas fortunas para poder fazer com que parcela dessa riqueza se transforme em políticas sociais, se transforme em bem-estar social e se transforme também em atividade econômica. Não adianta entesourar esses recursos, permitir esse elevadíssimo nível de entesouramento e esses recursos não produzirem, não fazerem, né, com que a roda da economia gire, tá certo? Então, por isso, cria-se, né, propõe-se a criação, né, do imposto sobre grandes fortunas para incidir apenas sobre fortunas superiores a 10 milhões de reais. Apenas 59 mil pessoas têm esse nível de riqueza. Apenas 59 mil pessoas, 0,028% da população, é que declara patrimônio, bens, né, e direitos em valores superiores a 10 milhões de reais. Estimativa de arrecadação, 40 bilhões, com alíquotas residuais, alíquota de 0,5%, 1% ou 1,5%, tá certo? A proposta número 3, ela é uma medida temporária de elevação da contribuição social do lucro dos bancos, né, até 2024, e das cooperativas de crédito também, o que permitiria uma arrecadação adicional de 28 bilhões, uma contribuição social sobre o setor extrativo mineral, né, que permitiria mais 3 bilhões, uma contribuição às demais empresas, exceto o Simples, uma elevação de 9% para 10% no valor, na alíquota dessa contribuição social, o que daria mais 8,5 bilhões de arrecadação. Toda essa arrecadação ali, ela é para o financiamento da Seguridade Social. A criação de uma contribuição social sobre altas rendas apenas para rendas superiores a 720 mil reais por ano. Isso é, apenas para o que exceder a 65 mil reais por mês. Então, somente o que excede
a R$65 mil por mês de renda da pessoa física, pagaria 10% sobre o que exceder. Então, se uma pessoa ganha R$70 mil por mês, ela pagaria R$500 de contribuição social sobre altas rendas, certo? Uma estimativa de arrecadação de 35 bilhões. A proposta 5 apenas modifica a alíquota máxima de 8% para 30%, o que permitiria uma arrecadação para os estados se aplicasse uma média, né, de 18% de alíquota sobre as grandes heranças, uma média de arrecadação de 14 bilhões para os estados. Desoneração do imposto de renda e contribuição social sobre as empresas do Simples, para receitas de até R$360 mil por ano. 75% das empresas do Simples têm receitas de até R$360 mil por ano. Então, quer dizer, atenderia um volume muito grande de empresas. E as reduções de alíquota chegam até a 60%. Certo? A proposta 7, repartição, uma nova repartição, uma parcela adicional do imposto de renda e 20%, uma parcela de 10% do imposto de renda e 20% do imposto sobre grandes fortunas seriam destinados a estados e municípios, tá certo? Que daria uma arrecadação adicional para os estados em aproximadamente 84 bilhões e uma arrecadação adicional para os municípios em aproximadamente 54 bilhões. Mudanças praticamente são simples de serem implementadas, elas não necessitam de emenda constitucional, exceto duas delas que precisam, né? As demais são projetos de lei, e as propostas vão beneficiar a União, os estados e os municípios. Mais de 78% dos contribuintes do imposto de renda pagariam menos imposto de renda, e as pequenas e médias empresas, as pequenas e microempresas pagariam menos imposto, uma alíquota menor, e as propostas estão alinhadas ao projeto de reforma tributária solidária, ou seja, apontam para a ideia de uma construção de um estado de bem-estar social, né, que vise atender aqueles objetivos constitucionais do artigo 3º, tá certo? Um conjunto pequeno de reforma com natureza emergencial de enfrentamento da crise. Então, este é o projeto que está sendo apresentado por esse conjunto de entidades para disputar, né, esta narrativa de finalidade do sistema tributário em relação ao momento que estamos vivendo, né? Nenhuma das propostas que estão no Congresso Nacional, PEC 45, PEC 110, e nenhuma das duas propostas que o governo já apresentou dialogam com o momento presente. Ou seja, elas não dialogam com a necessidade de mudar a estrutura da arrecadação no sentido de elevar a tributação sobre renda e patrimônio e diminuir a tributação sobre o consumo, e elas também não resolvem o problema emergencial que foi colocado pela Covid, que é o problema de falta de recursos, né, de arrecadação, e de elevadíssima demanda de políticas públicas, né, que é o momento que estamos vivendo hoje. E para encerrar, então, essa parte, eu coloquei aqui apenas para pensar uma frase do Brian Stevenson, que é um advogado norte-americano, negro, advogado norte-americano, que dedicou a vida dele a tirar as pessoas do corredor da morte, porque ele chegou à conclusão de que a maior parte das pessoas que estavam no corredor da morte, lá com pena de morte decretada, eram pessoas condenadas de forma injusta, né, a esta pena. Mas tinha uma característica comum, que era a maioria delas eram negros e eram pobres. E aí ele cunhou essa expressão que serve muito bem para a questão da tributação, que é o oposto de pobreza não é riqueza, é a justiça, né? Então, uma reforma tributária que não vise a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, e que não aponte para as condições objetivas para um desenvolvimento econômico, então elas não respondem. Se essas reformas tributárias não apontam objetivamente para essas finalidades, elas não respondem àquilo que a Constituição está determinando. A Constituição deixa muito claro, né, que todas as políticas públicas, e política fiscal é uma política pública, política tributária é uma política pública, deve atender aquelas premissas e aqueles objetivos constitucionais. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades, né? Construir uma sociedade justa, livre e solidária,
e garantir o desenvolvimento econômico e promover o bem de todos. Então, se no conjunto das reformas tributárias elas não apontam para essas finalidades, no sentido de demonstrar que a sua implementação permitiria que o Estado pudesse cumprir esses objetivos, então tem alguma coisa errada. A gente precisa avaliar se aquela reforma tributária é boa ou não para as finalidades que a gente gostaria de ver implementadas. Tá certo? Então, desculpe assim ter corrido muito, eu tentei fazer os vídeos de forma um pouco mais curta, mas não é possível, esse tema realmente é um pouco mais, é um pouco complexo, né? São assuntos que talvez vocês não estejam no dia a dia, né, habituados a conviver com eles, então acaba dificultando um pouco. Mas, de qualquer forma, esses temas nós vamos voltar a eles durante esta semana da aula, no fórum, tá certo? Eu vou participar do fórum e nós vamos fazer algumas perguntas de provocação ali. Nós não teremos um questionário, não teremos uma avaliação via questionário, nós vamos ter simplesmente uma participação no fórum como forma de avaliação, tá certo? Então, no fórum nós vamos desenvolver um pouco mais essas discussões que a gente fez aqui de uma forma muito rápida, tá certo? Então, fiquem com o próximo vídeo com a professora Maria Regina e a professora Marina Marinho. Um abraço.